E aí, pessoal, tudo bem? Antes de começar a falar de fato, então, sobre o conteúdo, eu gostaria de, primeiramente, me apresentar para vocês. Eu me chamo Felipe Flores Bicalho, eu sou acadêmico do curso de Medicina e faço Medicina em Colatina, no Centro Universitário do Espírito Santo, e eu fui convidado pela professora Adelícia a estar aqui e fazer esse vídeo principalmente para falar sobre a nova descoberta do músculo masseter, associando juntamente a evolução do corpo humano, a evolução constante do corpo humano, e o quão importante é essa descoberta para a ciência, mas principalmente para nós acadêmicos, certo? Para nós estudantes. As referências eu vou colocar na descrição e as imagens, certo? Eu vou buscar colocar imagens na tela, imagens das peças anatômicas, dos músculos, no caso, para vocês conseguirem associar, tudo bem? Para vocês não ficarem perdidos, ok? Então, pessoal, falando agora especificamente sobre o músculo masseter, certo? Ele é esse músculo destacado em verde nessa figura e ele vai ter duas principais funções associado ao processo de mastigação. Seria a primeira função, elevar a mandíbula contra a maxila, certo? E a segunda função principal, garantir uma certa movimentação para a mandíbula, tudo bem? Esse músculo, até então, ele era dividido em duas camadas, chamada de camada superficial do músculo masseter e camada profunda do músculo masseter, certo? O músculo masseter, então, ele até há pouco tempo atrás, ele era dividido em duas camadas. Mas antes de abordar a respeito sobre essa nova descoberta, que seria a terceira camada do músculo masseter, que é chamada de parte coronoidea do músculo masseter, em 1780, por aí, em 1995 também, nós temos duas figuras importantes. Em 1784, especificamente, nós temos von Haller, e em 1995 nós temos Williams, que vai propor uma existência de uma nova camada. Não de uma nova camada, mas de uma terceira camada que ainda não havia sido explorada ou descoberta também, certo? Mas, então nós temos essa suposição já feita há muito tempo atrás, mas o fim dessa discussão aconteceu há pouco tempo, através desses estudantes que, a fim de colocar abater o martelo e colocar o fim nessa discussão, se o músculo masseter é dividido em duas camadas, profunda e superficial, ou se é dividido em três camadas, sendo a profunda, superficial e a parte coronoidea do músculo masseter, sendo essa a terceira camada, certo? Portanto, pessoal, recentemente a gente teve esse estudo, como eu já mencionei, e foi possível observar uma porção distinta do músculo masseter em vários cadáveres. É importante salientar que esse estudo foi feito em vários cadáveres. Qual é a importância de fazer um estudo anatômico em muitos cadáveres diferentes? Para evitar e para concluir que aquilo não seja uma variação anatômica, tudo bem? Esse termo variação anatômica a gente utiliza, né, para tudo aquilo que foge do comum, mas que não afeta a função, certo? Tudo aquilo que foge do comum, mas que não tenha prejuízo da função, tudo bem? Então nós temos essa nova descoberta. Se pôde observar uma parte distinta do músculo masseter, no qual o segmento das fibras iam em diagonal. Isso difere dos segmentos das fibras da camada superficial e da camada profunda. Tudo bem? Essa era a diferença sutil, mas é uma diferença. Por fim, para fechar, falando dessa parte do músculo masseter, essa nova camada, né, que é a camada coronoide do músculo masseter,
ela não é apenas uma nova estrutura, certo? Ela é uma estrutura importante para garantir a estabilização e a movimentação correta dessa estrutura da mandíbula e auxiliar juntamente no processo de mastigação, tudo bem? Além de que, outra coisa que é importante é levar em conta que o conhecimento máximo de uma determinada região é muito importante do aspecto do ponto de vista clínico e cirúrgico. Então, nunca é demais mais informação, certo? Informação nunca é demais, principalmente em relação à anatomia, tudo bem? Antes de encerrar, eu gostaria de mostrar a respeito de um outro músculo que é chamado de músculo external. Esse músculo external, ele é um músculo que ele fica nessa região do externo, certo? Nessa parte anterior do tórax. E ele é um músculo que pode ser unilateral ou bilateral, como é o caso dessa imagem, certo? Ele é um músculo ele é considerado uma variação anatômica, porque ele foge do que é comum, ele foge do que o que nós temos na maioria das pessoas, tudo bem? E acredita-se que esse músculo ele está desaparecendo com o tempo, porque cada vez menos nós temos pessoas com essa variação anatômica, tudo bem? E isso se deve principalmente pela sua perda de função, pela sua não funcionalidade, certo? Não há benefícios em ter esse músculo, tudo bem? Então isso é mais um exemplo é, da adaptação e da evolução do corpo humano também em aquilo que nós não utilizamos, nós vamos perder, tudo bem? Esse é mais um exemplo. Bom, pessoal, eu acho que foi isso. Eu coloquei todas as referências na descrição do vídeo, tudo bem? Foi um grande prazer fazer esse vídeo para vocês. Quero agradecer enormemente a professora Delice por me dar esse espaço, certo? E por me convidar. Foi muito legal para mim, principalmente essa parte de pesquisa, eu olhar em livros, eu amo tudo isso. Então, muito obrigado, espero que agregue valor a vocês, tudo bem? E quem sabe a gente não se vê aí mais para frente, tudo bem? Obrigado, tchau.